Bom dia! Bom dia, sétimo ano! Bom dia, galera! Tudo bom com vocês? Hoje eu tô aqui, ó, num ambiente escuro, sem luz, para falar de um assunto que talvez cause muito medo em muitas pessoas, mas é um conteúdo da língua portuguesa e nós vamos estudar e ver que não precisa ter medo, né? É uma lenda. É uma lenda. E aí, essa lenda é aquilo. Você acredita ou não. Ninguém é obrigado a acreditar. Mas vamos entender como esse gênero é construído, como esse gênero textual ele funciona na sociedade, tá? Qual a finalidade dele? E aí, vamos entender, tá? Então, quero desejar desde já uma excelente manhã de segunda-feira para vocês. Dizer que a saudade sempre insiste em bater no peito, isso é inevitável, isso é inegável, tá? E que eu tenho fé que nós vamos nos reencontrar novamente. Então, excelente semana, excelente dia. Espero que vocês tenham aproveitado aí esses dias, esse final de semana também, tá? E agora vamos falar de coisa séria. Na verdade, vamos falar de coisa assustadora. Sem nem rir, sem nem fazer medo a vocês, pelo amor de Deus, né? Eu vou falar, como eu já disse anteriormente, sobre lendas. E aí nós não vamos estudar apenas lendas indígenas, como nós já vimos anteriormente. Aí na página, deixa só eu pegar o meu módulo para deixar vocês bem informados. Espera aí. Nós vamos ter a página. Pronto, achei. Aqui na página 43, tá, pessoal? Pega aí seu módulo, abre na página 43, que você vai encontrar um conteúdo chamado Lendas Urbanas. E aí muita gente pode até ter medo, né, sobre esse assunto. E realmente, assim, lendas urbanas causa de verdade uma divisão aí entre muita gente, tá? Causa muito pavor em crianças, em adultos, adolescentes. Deixa eu contar para vocês, eu mesmo morria de medo, de verdade. Morria de medo quando eu ouvia falar no programa Lendas Urbanas. Hoje, quando dizia assim, vai começar o programa, eu corria, saía da sala. Mas aí depois de um tempo, né? Mãe ficava na sala, meu pai também. E aí eu passei a ficar ali assistindo junto com eles, tá? Então, hoje nós vamos falar sobre um conteúdo que está impregnado nas vivências das pessoas. Você pode conversar com seu pai, você pode conversar com sua mãe, que você vai entender que desde quando ela era pequena, sempre existiram histórias que as pessoas contavam, tentando perdão, outras pessoas e talvez pelo medo trazer algum ensinamento. Eu mesmo sempre ouvia dizer, minha mãe dizer o seguinte, menino, tu não sai de casa sozinho. Se alguém bater aí na porta, tu não abre sem saber quem é. Porque diz que tem um cara aí que carrega a criança, coloca no carro preto e leva essas crianças para fora do país. Então, eram lendas que causavam medo na gente, causavam sim, mas também nos ajudava a aprender digamos, não abrir a porta para um estranho, não conversar com um estranho, não estar ali sempre fora de casa quando o pai e a mãe pedem para estar dentro de casa, tá? Então, são realmente fatos que acontecem até hoje no dia a dia da gente. E é sobre isso que nós vamos falar nessa manhã, tá? Quando nós falamos em lendas, você começa em lendas urbanas a se perguntar.
Que tipo de pessoa eu sou? Eu sou aquela pessoa que, quando tem uma lenda, eita, a luz se apagou. Quando tem uma lenda, eu fico com medo ou não? Ou eu simplesmente ouço e finjo que aquilo não é real? Então, por exemplo, vai ter esses dois tipos de pessoas. Então, olha a pergunta. Você é daquelas pessoas que gostam de textos com histórias intrigantes e até assustadoras? As lendas urbanas são assim. Quando vocês lerem algum livro de Sherlock Holmes, vocês vão ver que em muitos mistérios aí que ele traz, tem essa questão de coisas assombradas e tal. Então, por exemplo, o texto de terror, ele é visto, tá? Por nós, muitas vezes aí na sociedade. E aí ele veio no livro da gente como uma forma de estudá-lo. Ele trouxe a questão da lenda urbana, de você falar sobre histórias que você já ouviu seu vizinho contar, sua avó contar, seu pai, sua mãe, seu tio, enfim, histórias que nós escutamos e talvez nos cause medo. Tá? Então, o que são lendas urbanas? São histórias que misturam elementos fantásticos com situações ou personagens da realidade. Deixa eu ligar a minha luz aqui de novo. Ó, minha lanterna é moderna, é o celular. Então, ele liga e acende na hora que ele quer. Não, ligar eu consigo ligar, mas ele apaga na hora que ele quer. Aí complicado para mim, né? Vou deixar ele aqui, ó, clareando. Se ele apagar de novo, eu vou ali. Eita, meu Deus, caiu sozinho. Eu vou ali e ligo. Bora lá, ó. Falar sobre lendas urbanas é você dizer que são histórias que misturam elementos fantásticos. O que é algo fantástico? É algo que não é real, mas que você acredita. Por exemplo, o Scooby-Doo, aquele cachorrinho lá que resolve os mistérios de assombração, de fantasma e tal. Resolve não, né? Que ele é muito medroso. Mas vejam só, o Scooby-Doo é um cão e ele fala. E você acredita que ele fala e nunca se pergunta, afinal, por que o Scooby-Doo fala se ele é um cachorro? Veja, isso é o fantástico. É você ter elementos que não são reais, mas que estão ali, ó, ligados à realidade. E de tão fantástico que é, você começa a achar que aquilo é natural, que aquilo realmente pode vir a acontecer, tá bom? Por exemplo, eu sempre conversava com o meu cachorro. Quando ele era vivo, eu sempre conversava com ele e fingia que ele estava falando comigo. Doido que ele fosse Scooby-Doo e eu dando uma salsicha aí, né? Ó, então, são histórias que misturam elementos fantásticos, elementos fantasiosos, tá? Elementos fantásticos são situações não reais. E aí, esses elementos não reais se misturam com situações ou personagens da realidade. Então, eu vou trazer uma história do além para contar dentro dessa realidade que eu vivo. Então, eu vou estar aí, ó, misturando o fantástico com o real, o que não é verdadeiro com o que é verdadeiro. E é por isso que fica na mente das pessoas aquilo. Tem gente que acredita, tem gente que não acredita. Tem gente que tem medo, tem gente que não tem medo, tá? Lendas urbanas são assim. Além disso, elas têm sua origem na oralidade e só depois elas foram escritas. Então, quando se fala em lendas urbanas, é necessário deixar bem claro para vocês o seguinte, pessoal, que é um texto do discurso oral, da fala, nasceu na fala das pessoas, tá? São histórias que inicialmente eram apenas contadas por pessoas mais velhas, para pessoas mais jovens, tá? E aí, ó, geralmente você tinha reuniões, e dentro dessas reuniões, à noite,
você tinha lá pessoas sentadas em círculo e alguém sempre contando uma história. Dentro dessas histórias, as histórias de terror. Eu me lembro que quando eu era pequeno, por exemplo, eu ia falar gente envolvendo eu e meus amigos e irmãos. Quando eu era menor, a gente sempre brincava em frente à nossa casa e tal, e de repente chegava um momento na noite que, do nada, entrava num assunto de terror. Ah, você viu aquela lenda urbana? Você leu aquele filme e tal? Eita, menino. Eu lembro que eu ficava com um medo danado. Só que eu estava ali, né? Tinha que mostrar que eu não tinha medo e tal. Ficava ali com eles. Mas quando eu entrava para casa, menino, para eu dormir, tinha que rezar um monte de Pai Nosso, viu? Porque senão não dormia não, com medo. Mas é aquilo, gente. São histórias que, que como o conteúdo já fala, mistura fantasia, ou seja, ficção, fantástico, não real, com o real, justamente para confundir você, tá? Para confundir o leitor, se ele vai acreditar ou não. Mas a principal característica de uma lenda urbana é realmente assustar. É um texto assustador, que tenta, de verdade, assustar o leitor ali sobre uma história que aconteceu ou não, e a partir daquela história, ele causar uma mudança de comportamento na pessoa, tá? E narra a lenda urbana, busca impressionar o ouvinte ou o leitor. Então, a pessoa que estiver aí narrando, contando essa história, ela quer te causar medo. Ela quer te impressionar sobre aquela história que está sendo contada, tá bom? Aí vamos lá. Eu vou ligar a luz um momentinho, tá? E depois eu volto a apagá-la para a gente ver uma história aí bem interessante. Pronto, voltei. Passei esse momento aí, terror. Oh, lendas urbanas, elas também saíram das ruas. Por que eu botei das ruas para a TV? Porque assim, como o nome já disse, lenda urbana. Urbano lembra rua, lembra dia a dia, lembra cotidiano. Então, são histórias do dia a dia, só que com essa cara de terror, tá? De assustador, de um texto assustador. Elas, de tão famosas que são, muita gente ouvir falar, conhecer, as TVs, principalmente aqui no Brasil, exibem esse conteúdo, lendas urbanas. Vejam só aqui, ó, a Record aposta em série de terror com lendas urbanas. Olha o que diz aí essa notícia. A Loira do Banheiro e a Gangue do Palhaço são algumas das lendas urbanas retratadas em séries de terror da TV Record. A Record TV está investindo em histórias que habitam o imaginário popular, lendas urbanas. Em parceria com a produtora Sentimental Filmes, a emissora está apostando em sua primeira série de terror, que retratará famosas lendas urbanas. São histórias populares, como a Loira do Banheiro, quem nunca ouviu falar dela na escola? O Homem do Saco, o Boneco Amigão, em alusão ao boneco do Fofão, a Gangue do Palhaço e o quadro do Menino Chorando. Então vejam aí que são algumas lendas, tá? Que a TV Record ia exibir e eu assim não assistia, tá? Então não sei dizer a vocês se veio ao ar ou não, mas como isso já é notícia, isso em 2019, é uma reportagem de 2019 aí, com certeza foi exibido, tá? Eu conheço e posso falar das do SBT, porque já assisti tanto as histórias que o povo conta no programa do Ratinho, quanto também as próprias lendas urbanas do Domingo Legal. Então, lendas urbanas, vocês estão vendo aí, que não ficaram só no falar, no oral. Agora, ó, além de ter texto escrito sobre lendas urbanas, há livros sobre lendas urbanas, as TVs também exibem esse tipo de conteúdo, tá? E aí agora nós vamos entender as características desse gênero textual. Então, a primeira característica, uma lenda urbana
ela tem que ser breve. O texto não é para ser grande, não é um texto de 200 folhas, não, é um texto curto. A linguagem, ela é fácil, ninguém vai pegar uma lenda urbana difícil de ler. Não, se eu quero contar para as pessoas, eu vou buscar a forma mais fácil de contar essa situação, concordam comigo? Para que justamente esse assunto fique fixo na cabeça de quem está ouvindo. Então, traz uma linguagem acessível, uma linguagem de fácil compreensão. Dentro desse texto, vai conter informações acerca dos fatos. E aí, que fatos são esses? Você vai trazer informações sobre o local onde aquilo ocorreu, foi numa escola, foi numa avenida, foi numa casa abandonada, foi aonde? Onde aconteceu essa história aí de terror que você está me contando? E aí, vai me dizer também quando foi. Vai me dizer, além disso, os personagens envolvidos e algum elemento que busca garantir a autenticidade da história. Então, além de dizer quando e como e onde aconteceu isso daí, você vai dizer se tem personagem envolvido, né? E esses personagens, geralmente nas lendas urbanas, não são muitos não, tá? São pouquíssimos personagens. 1, 2, 3 no mínimo. E no máximo, vamos colocar aí uns 5, tá? Não tem muito personagem dentro desse texto, tá certo? Por fim, trata de um fato que marcou uma comunidade específica e permanece vivo na memória das pessoas. Isto é, continua sendo contado. Então, você vai ter essa noção de que aconteceu em uma comunidade e as pessoas começam a dizer que aquela história foi real, como a lenda do lobisomem. Vão dizer que em uma cidade viram um lobo tal correndo na rua, então vão dizer que aquela história é real. A história do Papa Fígado, eu ouvia muito minha mãe contar, colocar medo na gente, inclusive. Ela dizia: olha, quando vocês saírem da escola, vão direto para casa, não desvia o caminho não, o Papa Fígado vai pegar vocês. Não sei se vocês já ouviram essa história aí, mas eu cresci a infância ouvindo um monte de história. E foi pensando nisso que eu trouxe uma história muito conhecida, a história do Homem do Saco. E agora eu vou contá-la para vocês, tá? Essa história aconteceu há mais de 20 anos, num dia nublado, perfeito para Josué, Mateus, Antônia e Frederico começarem o dia colocando o plano combinado em ação. Estavam de férias e o plano principal seria desvendar o mistério do desaparecimento do Carlinhos, o menino que morava na mesma rua que eles. No dia do sumiço, Josué, Mateus, Antônia e Frederico se encontraram para brincar, mas quando chegaram na esquina da rua, levaram o maior susto. A polícia estava lá e a mãe do Carlinho chorava sem parar. Os adultos se aglomeravam na porta de casa, mas não deixavam nenhuma criança chegar perto, nem explicavam nada. A única pessoa que deu alguma explicação para as crianças foi Dona Joana, a moradora mais antiga das redondezas. O homem do saco pegou o Carlinhos. Eu já expliquei bem quem ele é. Não expliquei? Um velho que anda com um saco nas costas para roubar crianças desobedientes e que andam sozinhas. Se vocês não quiserem sumir também, é melhor obedecerem bem aos seus pais. Entenderam? Meninos e meninas entenderam bem. Uns acreditaram, outros choraram com medo. Outros fizeram pouco caso e acharam que era conversa fiada de Dona Joana para ninguém fazer bagunça na rua durante as férias. O fato é que, verdade ou mentira, desde aquele dia um mistério começou a rondar a Rua das Andorinhas e tudo ficou diferente. As crianças não brincavam mais tão à vontade quanto antes.
e não falavam outra coisa a não ser no medo que tinham de o homem do saco aparecer e levar mais alguém. No dia em que os 4 amigos se encontraram para colocar o plano em ação, estavam dispostos a explorar as redondezas para achar alguma pista sobre o sumiço do Carlinhos, já que os pais evitavam falar qualquer coisa sobre o assunto. Eles já tinham escarafunchado um buraco que havia no final da rua 5. Espionado o quitandeiro, que achavam que era um homem muito esquisito. Estavam voltando para a rua Andorinhas, quando viram um homem misterioso mexendo com um saco de lixo bem perto da casa do Carlinhos. Levaram um susto quando se deram conta de que era um velho barbudo, sujo, e que carregava um enorme saco nas mãos. Os 4 gelaram. Só podia ser o homem do saco. Justo nessa hora, Antônia e Josué ouviram um choro vindo do saco. Frederico disse que devia ser imaginação. Ele era o que menos acreditava nessa história. Preferia pensar que o homem do saco não passava de uma lenda. Mas mesmo assim, não tinha muita certeza. Os 4 foram se ergueirando e chegaram mais perto. Ficaram escondidos atrás de um caminhonete estacionada do outro lado da rua. De repente, o pavor tomou conta dos amigos. Desta vez, todos ouviram um choro fininho vindo da direção do saco. E na mesma hora viram o velho abrir o saco que trazia nas mãos e remexer no saco de lixo. Mas justo quando iam ver o que ele faria, um caminhão enorme passou e tapou a visão. E quando o caminhão saiu, a única coisa que viram foi o homem do saco dobrando a esquina com seu saco nas costas. Engraçado é que todos acharam que o saco do velho parecia mais leve. Em seguida, os 4 correram na direção do saco de lixo, e o que viram não foi nada bom. Josué, Mateus e Antônia ficaram de boca aberta. Nossa, gente, são ossos, disse Mateus. Ossos e restos de comida, disse Josué espantado. Aposto que são os ossos do Carlinhos, aquele velho malvado deixou aqui para todo mundo ter certeza de que ele não vai mais voltar. Não fala besteira, Antônia. Esses ossos devem ser restos de açougue da esquina. Se fossem do Carlinhos, alguém teria feito alguma coisa. Que coisa, Frederico? Que coisa, Frederico? Você nunca acredita nas provas que a gente encontra? Que coisa chata. Não é isso, Mateus. Mas pensa só, tinha um monte de gente na rua e ninguém pegou o velho do saco? Por quê? Sei lá por quê. Os adultos são sempre esquisitos. O que sei é que teremos que desvendar mais esse mistério. Acontece que, 2 semanas depois, a mãe do Carlinhos se mudou e nunca mais ninguém teve notícias dela nem do filho. Até hoje, Josué, Mateus, Antônio e Frederico se perguntam de quem eram aqueles ossos. Mas como nunca descobriram nada, começaram a espalhar essa história de velho do saco e ossos de menino. Foi assim que a história do Carlinhos virou lenda. E aí eu acabo de contar essa nossa lenda. Acabo também aí o conteúdo da aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo, tá? E que não tenham ficado com medo. Mas, aquela coisa, né? Se ficaram, tenta aí não realmente levar isso como uma verdade absoluta, tá? Tá aí, é uma lenda. As pessoas acreditam ou não em lendas. E aí, conta para mim depois se vocês tiveram medo ou não dessa lenda urbana.
se vocês já ouviram falar nessa lenda urbana ou se conhecem outras lendas existentes por aí, tá? Eu quero saber de tudo e eu vou perguntar na nossa aula interativa de sexta-feira. Se preparem. Até mais, tenham uma ótima manhã, cheiro no coração. Tchau, tchau.